Pastoral do Menor de Franca nasceu de um sonho. O sonho de dar aos menos favorecidos dignidade. A Pastoral do Menor de Franca é uma organização sem fins lucrativos que busca atender pessoas na luta pelos direitos humanos e da dignidade humana. Eu sou o Padre Ovídio José Alves de Andrade, francano. Nasci no dia 24 de dezembro de 1957. Vivi minha vida, minha infância, ali ao redor da catedral hoje, na época matriz. Tive oportunidade de participar na época com os irmãos maristas e mais fortemente ainda com as irmãs do Colégio Lourdes aos 7 anos, quando eu comecei também, depois da minha primeira comunhão, a ajudar as irmãs junto aos trabalhos com os pobres lá na Vila Europa. Então tenho uma recordação muito grande da minha infância, dos 7 aos 10 anos. Na época, hoje o nosso CEPROL, na época chamava Colmeia, eu fui da primeira turma das irmãs. Então tive uma experiência muito forte voltada para com os pobres da minha infância, além da formação religiosa que eu tive da parte dos meus pais, que muito me ajudaram, principalmente da minha mãe, nessa educação para com as pessoas simples, para com as pessoas pobres, para com os pequeninos. Então foi muito marcante a minha infância, nesse tempo também. A minha adolescência foi já participando como jovem na Capelinha. Inclusive fiz parte, fui uma pessoa muito ativa no meu tempo, como adolescente, 13, 14, 15, 16 anos, 17 anos, de chegar de poder atuar, servir, ajudar, de fazer parte da Pastoral de Juventude de Franca, na coordenação da Pastoral de Juventude de Franca. Foi um período muito importante da minha vida, onde pude aprender, conviver, crescer mais ainda, nesse período da minha história, na formação. Comecei a trabalhar muito cedo, aos 13 anos de idade já estava trabalhando, registrado. Assim foi a minha vida até quando deixei para ir para o seminário com 18 anos completo. Aos 19 anos já estava no seminário em 1977. Eu entrei no seminário. Um período muito rico também na minha vida, minha história. Tive bons professores, foi um período da igreja também muito forte na América Latina, para todos nós estudantes. Era aquele período ainda que se falava do Vaticano II, falava do documento Medellín, falava de Puebla. Me lembro, inclusive, que ele me ajudou nessa minha formação a entender o que é construir um documento nessa dimensão de ajudar, construir, escrever, ouvir, né? Hoje fala da dimensão sinodal, termo que se usa hoje. Ajudou muito na minha formação e também essa dimensão para com os pobres. Me ajudou também até no meu discernimento vocacional. Então, nesse período também de seminário, foi um período que eu tive a oportunidade de professores que me jogou mais ainda na vida social. Foi quando, já em 1980, 81, já envolvido um pouco, conhecendo a questão da realidade do menino, menina de rua, eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, nesse período de 81, 82, né, especificamente, conhecer os trabalhos que lá já estavam havendo, discussão, diálogo, e eu fui conhecer, fui até a segunda semana ecumênica do Menor, primeiro momento que eu tive. Nesse mesmo período que estavam acontecendo as semanas ecumênicas, nosso bispo Dom Diógenes Silva Matos, ele já havia convidado casais de Franca para que também fosse conhecer esse trabalho. Então, foram pessoas que ajudaram também nesse período. E eu comecei a participar dos encontros das Semanas Ecumênicas em São Paulo. A primeira Semana Ecumênica que eu participei foi em 1982, a primeira foi em 81. E assim foi uma sequência de Semanas Ecumênicas até 1991. Tive a graça de participar de todas elas. Foram períodos muito fortes da minha vida, da minha formação, em relação à questão do menino de rua. Tanto é que foi nessas Semanas Ecumênicas que eu comecei a me questionar que Franca não tinha menino de rua. E foi o olhar novo que foi me concedido, foi me feito entender o que é o menino de rua. E o menino de rua e o menino na rua.
Então foi o período que eu comecei a discernir. O menino na rua é aquele menino que tem um vínculo com a família, tá? No bairro, e volta para casa. Já o menino de rua é aquele que não mais está vivendo com a família, por circunstâncias diversas. Esse menino afasta da família. Vários motivos levou esse menino também a ir morar na rua, no centro da cidade. Muitos deles apanhavam até, inclusive, dos próprios familiares se não levasse nada para casa. Ali começam os primeiros conflitos desses meninos com relação também à polícia. E foi um período que me apaixonei, posso assim dizer, por esse trabalho da Pastoral do Menor. Quando, em 1983, eu me ordenei diácono no dia 21 de abril de 83 e me ordenei padre no dia 7 de dezembro de 83. E foi tudo muito envolvido com a Pastoral do Menor. Não só nessa dimensão de conhecer os trabalhos, que essa pastoral estava crescendo não só a nível do Estado. Eu comecei a viajar também para conhecer outros lugares, em Belo Horizonte, vários encontros que eu pude participar em Belo Horizonte, a oportunidade de ir a Brasília também, encontros à instância nacional. Foram momentos assim muito ricos na minha vida que foram abrindo meu coração para um servir maior. E aqui eu comecei em Franca esse trabalho. No centro de Franca, em 83, 84 já estava na catedral como vigário, na catedral, bem específico com os meninos de rua. Aqueles meninos que, por sua vez, já tinham perdendo seu vínculo com a família. Alguns meninos já tinham sido presos, outros meninos sendo até espancados, eles eram torturados. Já estava surgindo também naquela mesma época a questão da droga, meninos com AIDS. Enfim, foi um período assim, difícil de conhecer essa realidade, de ter que enfrentar essa realidade, fazer parte dessa história. Tentar resgatar esses meninos e as suas famílias também. Nesse mesmo tempo que estávamos atuando ali no centro da cidade, o Dom Diógenes, na época, muito iluminado também por Deus, no pátio da Cúria, tinha uma edícula lá no fundo, no canto, um espaço pequeno, que nós fizemos uma reforma, uma ampliação, né? E o Dom Diógenes batizou aquele espaço como Pingo de Mel. Era o ponto onde o Dom Diógenes dizia, né, que era o espaço onde aqueles meninos que rodeavam a praça pudessem ir até lá e ser atendidos, acolhidos. Tínhamos pessoas que vinham de maneira voluntária atender esse serviço. Já havia uma parceria com a Unesp de Franca, com a Vitalina, que foi uma das fundadoras, né? Ela era professora de serviço social. Alunos da Unesp que se tornaram também protagonistas nesse trabalho, com crianças, adolescentes, ali em situação de rua mesmo, né? Gritante. E a questão da droga cada vez maior acontecendo. Dali, do Pingo de Mel, que era junto à Cúria, fomos para a rua Campos Sales. Uma casa que nós alugamos naquela época, e ali foi um trabalho que fazia e tínhamos esse contato com esses meninos de uma maneira muito especial. Paralelo a esse trabalho, nós começamos a ver que vinha meninos de todos os lugares de Franca. Não só, mas de onde que eram os meninos que ali chegavam? Nós fomos descobrindo que tinham meninos que vinham da Zona Sul de Franca, lá do aeroporto, da Santa Cruz, do Santa Terezinha, da Vila São Sebastião, e onde tinha essa procedência. Então começamos a fazer um levantamento. Foi um período muito rico para nós também, que permitiu direcionar um pouco mais os nossos trabalhos no sentido de ajudar, de não deixar os meninos saírem da sua região, da sua família, e o que fazer para ajudar. Foi quando nós fizemos levantamento e 70%, 75% vinha da Zona Sul de Franca. Foi quando nós fomos para o bairro. Aí começamos um trabalho, isso lá no aeroporto, debaixo de uma árvore. E não só aquele trabalho debaixo da árvore, nós fizemos uma parceria também. A gente conseguiu um outro trabalho diferenciado. Nós tínhamos que levar os meninos do centro de volta para a sua região. E de que forma? E, ao mesmo tempo, deixar de outros meninos daqui, do bairro X, Y, Z, ir para o centro. Fizemos uma parceria, um projeto, onde nós levávamos uma Kombi com produtos de higiene, cesta básica, o que você imaginar hoje que é fundamental, uma família pobre que precisa ter na alimentação, na higiene pessoal, na higiene doméstica. Nós tínhamos uma Kombi que ia até o local.
marcávamos o lugar, faz um trabalho social com as crianças e para levar a família para atender. Se um pacote de arroz custava R$10, nós vendíamos o pacote de arroz por R$1. Se a vassoura custava R$5, nós vendíamos a vassoura por 50 centavos. Foi um jeito a gente rebanhar a família e começar um trabalho naquela região. E deu certo. Mas não deixamos de fazer o trabalho no centro da cidade e bem como também no bairro. Depois começamos a usar também as dependências que estavam em construção, a Capela São Francisco, lá na zona sul de Franca, no Aeroporto 3. E foi tomando um corpo, assim, muito importante, significativo. Foi nessa época que nós buscamos também ajuda com a Igreja da Alemanha, com a Adventist, né? E com essa ajuda que vinha, nós conseguimos manter assistente social, um psicólogo já com a gente, um serviço administrativo. Nós tínhamos, inclusive, uma pequena sala no espaço da Cúria, que era o espaço da Pastoral do Menor lá dentro, administrativo. Nesse mesmo tempo que aconteceu esse problema nessa casa da Campos Sales, que tivemos que fechar essa casa, eu estava em negociação com a doação de um outro espaço, que a gente conseguiu uma doação, e nós construímos na Vila Escarabuce, ali na Avenida Eliseu Gusvem, próximo à Caixa d'Água da Santa Cruz, um outro espaço, onde nós transformamos uma casa, seria essa casa do menor, foi para lá. E nesse espaço, essa construção, eu levei os meninos lá para a Paróquia São Sebastião, já era pároco lá. Eu acolhi os meninos lá. Como hoje ninguém aceita o pobre na rua, naquela época quem destacava eram os menores, né? Então é importante saber isso. Hoje nós temos homens e mulheres em situação de rua, população de rua, que a sociedade não aceita, é o lixo da sociedade. No passado eram crianças e adolescentes, lixo da sociedade. Certo? Nesse tempo todo que estava acontecendo essa construção dessa casa, desse espaço, eu participando também das reuniões nacionais da Pastoral do Menor em São Paulo, eu tive a oportunidade de ter muito contato com o Dom Luciano Mendes de Almeida, que é um dos fundadores, o Maria do Rosário, Ruth Pistori. Eu vivi as semanas ecumênicas, conforme havia dito no início da minha fala, e eu tive a oportunidade, nessa comunhão com o Dom Luciano, nessa construção já dessa política pública, nem se falava política pública, a defesa da vida da criança e do adolescente, que estava nascendo aí nesses encontros um olhar diferenciado. Em 1987, por conta disso, a própria Igreja do Brasil lança a campanha da fraternidade, que é Acolhe o Menor, a Me Acolhe. E deu um boom, né, com essa campanha no Brasil, voltado para a criança e adolescente, né, levantando as várias realidades, o ver das realidades do Brasil em relação à criança, ao adolescente, aos meninos e meninas, aos menores, né, assim tratados. E isso trouxe um novo olhar também para a sociedade. A igreja ali atuando. Estava já acontecendo nesse período a construção da nossa Constituição, que depois ela foi publicada em 1988. E uma das coisas que foi muito importante nesse período todo dessa articulação foi a construção do artigo 227 da Constituição. Criança ou adolescente de prioridade absoluta. E houve a mobilização, já estava acontecendo essa articulação a nível de igreja, por conta da Pastoral do Menor. Era um trabalho social bem envolvente, em todos os sentidos. Eu, nas instâncias superiores de Franca, participando, Constituição sendo construída, tentando construir um estatuto, nem se falava em estatuto, mas uma política pública em defesa da criança e do adolescente, criar a Pastoral do Menor articulando algumas cartilhas que permitiu a gente trabalhar os direitos da criança, do adolescente, da sua família, que foi muito significativo também nessa construção. As semanas ecumênicas ajudaram isso. E a força que teve o artigo 227 da Constituição no Brasil. Eu continuei o trabalho em Franca, a pastoral foi crescendo, foi tomando seu corpo. Lá no aeroporto, paralelo, tudo isso estava acontecendo. Nós construímos, depois tivemos o espaço, conseguimos um terreno lá no bairro do aeroporto. E agradeço muito na época ao que foi o prefeito na época, Maurício Sandoval. É uma doação de um terreno que tem até na cláusula da prefeitura, mas lá consta bem claro, foi doado, mas se um dia a Pastoral do Menor deixar de existir, está na escritura, aquele patrimônio lá passa a pertencer ao patrimônio da prefeitura. E por que foi feita essa doação? Foi quando a gente fez uma parceria, já existiu uma parceria com a Igreja da Alemanha. Nós já tínhamos construído ali no aeroporto um barraco de madeira, né?
que deu uma acolhida imensa para aquela região. A Pastoral do Menor foi uma das primeiras instituições a chegar naquela região da Zona Sul, conforme eu disse, 85, 86, 87. Foram períodos assim intensos ali no bairro, para impedir das crianças descerem para o centro, né? Segurar a criança. Eu usava muito uma expressão, né? Temos que, não é enxugar o gelo, né? Tinha uma outra frase, você acudir uma criança que está descendo o rio. Mas quem está jogando a criança de cima da ponte? Temos que ir lá, parar de jogar a criança de cima da ponte e ficar acudindo aqui no rio. Não, temos primeiro acudir essa no rio e aonde está levando essas crianças para cair nessa realidade. Então várias coisas foram acontecendo. Aqui em Franca, nesse trabalho, construímos esse espaço lá no aeroporto, que se tornou depois uma sede. Então tinha um espaço no aeroporto, tinha um espaço na Vila Escaramuça, Teresa Versola Cuzuém, tá? Não mais usava a dependência da Cúria como escritório central. Ficamos na Cúria por muitos anos, lá dentro do espaço da Cúria, né? Uma sala dentro da Cúria diocesana, porque nós sempre trouxemos o nome, né? Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca. Junto com tudo isso que estava acontecendo, é bom lembrar que a Pastoral do Menor precisou também criar a sua instituição jurídica. Então foram várias coisas que aconteciam ao mesmo tempo. Através de uma assembleia, criamos a nossa Constituição Jurídica em 87, que permitiu ela ter um nome, ter uma instituição e começar a se organizar até na captação de recursos. E foi casando tudo, Constituição, as normativas legais para instituições, para poderem tocar os projetos. Assim eu fui fazendo, seguindo o máximo que eu pude fazer dentro daquelas necessidades. Sempre fazendo uma análise, sempre fazendo levantamento da realidade social de Franca. A gente tinha um trabalho muito intenso em parceria com a Unesp, por conta da Vitalina, que era parceira nossa em tudo. E nesse momento todo, nasce o Estatuto. Mas é bom fazer uma memória aqui, que eu nunca gosto de esquecer desse momento. O Dom Luciano Mendes de Almeida, o Romero Rosário, o Ruth Pistori, né? E tantos outros atores nacionais que entraram nesse processo na construção do Estatuto, Antônio Carlos Gomes da Costa e tantos outros homens, né? Nasceu também o movimento Meninos e Meninas de Rua, que ajudou nessa articulação. E eu estava inserido nisso tudo, participando desse processo. E a gente articulando Franca também. Tinha as cartilhas, conforme eu disse aqui, que a gente trabalhava. E quando, em 1990, foi publicado o Estatuto da Criança e Adolescente, o juiz menor de Franca era o Dr. Euclides Celso Berardo. E ele nos chamou, vamos implantar o Estatuto, vamos organizar. E a Vitalina, também, além de ser professora na Unesp, ela era responsável também, hoje seria Secretaria das Sedas, né, do Estado. Ela articulava 25 municípios da região. Então nós começamos a articular a implantação do Estatuto da Criança e Adolescente em Franca, para que se fizesse cumprir as normativas dos conselhos, para que ele começasse a dar um impulso. Então, o Dr. Celso Berardo, todo aquele trabalho que a gente tinha da Pastoral do Menor, aqueles artigos, aquelas cartilhas, transformamos aquelas cartilhas em documentos, em slides daquela época, que usava, e conseguimos. Tanto é que Franca foi a primeira cidade do Brasil, tá, em implantar o CMDCA. O primeiro CMDCA do Brasil foi o de Franca, e o segundo Conselho Tutelar do Brasil foi o de Franca, fruto desse trabalho, dessa articulação. E sempre, conforme eu disse, fazendo pesquisa, levantamento da realidade da criança e adolescente de Franca. A necessidade de creche, de serviços, aquilo que era necessário para lutar pelo direito da criança e adolescente, a gente estava trabalhando. Existia o Código de Menores, que falava uma coisa, o Estatuto trouxe outra totalmente diferente. O menor era criminalizado, ser pobre era criminalizado, certo? Ao passo que o Estatuto vem trazer outro sentido, uma nova vida. Então a Pastoral do Menor nasceu nesse contexto, tá? Ela viveu esse contexto de construção das políticas públicas no Brasil. Outra coisa muito interessante, Dom Luciano, né, quando ele pegou o rascunho nosso, houve a convenção pela ONU, em 1989, ele leva esse rascunho do Estatuto para a convenção, e quando sai o documento internacional da criança e adolescente, sai quase que o Estatuto pronto, ou seja, o rascunho iluminou um documento internacional, pois o Brasil tinha também que construir seu Estatuto, então já tinha tudo pronto. Tinha toda uma articulação que a Pastoral do Menor do Brasil fez no Brasil. E eu fazia aqui em Franca também.
com apoio de pessoas voluntárias, professores da Unesp, né? Psicólogos, assistente social, professores, alunos da Unesp, que eram quase que faziam os seus estágios com a gente, enfim. A minha emoção por ver o crescimento da pastoral. A possibilidade da gente sempre ser útil ao próximo. Nós tínhamos que nos virar para manter os projetos. A gente conseguiu, tinha ajuda, conforme eu disse, da Advantage, estava construindo no aeroporto, outra coisa, olha como que as coisas foram tudo acontecendo. Comecei a construir no aeroporto um espaço, não mais para usar mais o barracão de madeira, construindo um espaço lá, as coisas acontecendo, tendo apoio a alunos da Unesp que ajudavam a gente, entravam como estagiários, foram pessoas maravilhosas, psicólogos, também nós tínhamos trabalho, que nos ajudou nesse processo. Lá no aeroporto, então, era uma coisa assim, nós temos testemunhos hoje, testemunhos daqueles e aquelas que foram crianças acolhidas na pastoral do menor, certo? E que hoje são adultos ocupando espaço na sociedade, atuando também nas políticas públicas, que foram acolhidos pela pastoral. Olha, a pastoral, ela me ajudou a me tornar uma pessoa melhor. É um trabalho que realmente muda a vida das pessoas. Tudo que eu aprendi hoje, que eu sou hoje, devo à pastoral. Que numa oficina, a gente participou de uma oficina, e foi dados alguns brinquedos, né, nessa oficina, e eu então peguei uma boneca de pano para brincar. E eu achei que a boneca era minha. Os meus brinquedos eram todos construídos por mim, e foi o primeiro contato que eu tive com brinquedo. Eu não lembro, eu acredito que foi uma assistente social que promoveu a oficina, e ela olhou para mim e falou que ia me dar a boneca, que era para mim sair com a boneca escondida, pastoral, que não era para ninguém ver, que a boneca era minha. E eu nem sei te explicar qual que foi aquela sensação, assim. Porque a criança, assim, a voz da criança até então era desvalorizada, né? Assim, o conceito de olhar para a criança, entender os anseios, entender a fala, é uma coisa recente. Então, eu tinha muitos anseios e de repente eu tive uma pessoa que pôde olhar e perceber, né? A pastoral faz a diferença na minha vida desde os meus 6 anos de idade. Eu já estudei lá, sempre gostei, todos os meus irmãos também estudou e hoje meus filhos também estudam. Eu acho que era a infância que toda criança queria estar na pastoral. No serviço de convivência é muito bom, ajuda a gente a melhorar o emocional, psicológico, ajuda a gente a, na verdade, transforma a vida da gente, o nosso emocional, psicológico, ajuda muito as crianças. Eu entendo que tudo que nós fizemos, estamos fazendo, não é em vão. Que a pastoral nada tem que me agradecer, né? Se eu estou aqui esse tempo, né, que eu não digo todo, que para mim é sempre o começo, né? Parece que eu estou chegando aqui o começo, feliz desse começo, então eu entendo que eu tenho que agradecer a pastoral, né? Eu gosto. Então isso para a gente é muito rico ver, com toda a dificuldade que a gente viveu, com todas as problemáticas que a gente vivia. Também, outra coisa que a gente precisou de fazer, nessa busca de captação de recursos, lançamos um projeto aqui em Franca, da reciclagem, não se falava em reciclagem. Então começamos um trabalho, doe papel e salve uma criança. E a segunda frase era, a cada tonelada de papel que juntamos, né, 1 tonelada de papel corresponde a uma árvore de 30 anos que você deixa de cortar. Então nós fizemos essa campanha, era uma campanha que envolvia as escolas de Franca, para juntar papel, jornal, revista e tal, e havia sorteio das escolas, ganhavam naquela época computador, rádio, que era o rádio FM, AM, toca-fita, toca-disco, né? Enfim, a gente conseguiu mobilizar. Agradeço muito aqui a dona Sônia, a Patrícia, que muito nos apoiou
nesse tempo também, nas campanhas. Foi uma mulher que sempre me acompanhou na minha luta, na Pastoral do Menor. Sou grato à Patrícia. Ela não só ocupava os espaços de Franca, mas ela também ocupava os espaços junto aos pobres em Franca. Eu agradeço a essa mulher, que é importante para todos nós lembrar também. E na Pastoral do Menor. Então, assim, foi um momento difícil. Depois dessa data que a gente caminhou, chegou a ter o prédio da Pastoral, chegamos ao extremo, cheguei a atender 250 crianças no aeroporto, continuava atendendo esses meninos de rua diversos, de várias idades. Eu, como pároco na São Sebastião, na época, era o ponto de encontro desses meninos para encontrar comigo. Foi um período intenso na minha vida como Pastoral do Menor e na minha vida como padre. Então as coisas caminhavam juntas, não tem como separar o meu sacerdócio da Pastoral do Menor nesse tempo, né? E era uma história sendo construída com várias mãos, com várias pessoas, com várias realidades, ali junto fazendo acontecer. Então isso foi muito importante para a Pastoral. É importante também ressaltar, a reciclagem deu um boom muito grande na Pastoral. A gente conseguiu, a nossa proposta era que a Pastoral fosse mantida, se autossustentasse com a reciclagem. Até um certo período a gente conseguiu fazer acontecer. Mas depois isso não deu certo, como continuar. Tivemos que reduzir o trabalho da Pastoral do Menor lá no aeroporto. De 250 crianças passamos para 100 crianças. Foi uma perda muito grande dos educadores que eu tinha. Eu tive que dispensar pessoas top que me ajudavam, porque eu não tinha recurso financeiro para bancar. Não tinha as políticas públicas que a gente tem hoje, que repassa a verba para executar o projeto, tá? Enfim, era uma coisa assim, na missão mesmo. Era a missão que fazia a gente tocar. Era Deus que dava força para a gente correr. Muitos voluntários ali atuando com a gente. Então, assim, foi um período muito intenso que permitiu a gente buscar essas parcerias. Minha mãe morreu no dia 6 de dezembro de 1976. Depois da morte da minha mãe, eu havia dito lá atrás, ela era uma mulher que muito vivia o social com os pobres. E nós viemos a descobrir, eu digo a minha família, minha mãe fazia um trabalho social em Franca que nem meu pai, nem nós filhos sabíamos, de atender famílias pobres. Muita gente, muita gente. Era ela e mais um grupo de 6, 7 mulheres. O ponto de encontro delas era lá no açougue do meu pai, na rua Júlio Cardoso, para a sua Santa Casa, esquina com a Soldai Marinho. E quando foi um ano, a missa de um ano da minha mãe, isso correu a notícia, quem era minha mãe depois da morte dela. Eu me lembro, nós celebramos a missa de um ano, lá na capela do Asilo São Vicente de Paulo. Eu vou te falar uma coisa, muito me marcou as pessoas que foram à missa de um ano da minha mãe. Deu mais de 1 tonelada de alimento, numa missa. O povo levou. No enterro da minha mãe, outra coisa que me marcou, eu vou falar, ter briga num enterro para carregar caixão. Teve. Pessoas que nós não sabíamos quem era. Eram os pobres que ela atendia. Eram as famílias inteiras que ela atendia. Então, por conta disso, eu resolvi dar o nome à minha mãe ao prédio da Pastoral Nilda Vanini de Andrade. Lembrando aquela passagem do Evangelho, tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Né? Estava nu, me vestiste. Doente, preso, me visitaste. Então, eu aprendi com a minha mãe isso aí. O que o Evangelho ensina, pede para nós vivermos, eu aprendi com a minha mãe. E eu achei que nada melhor dedicar ao prédio lá do aeroporto, da Pastoral do Menor, com o nome dela, por causa disso, Nilda Vanini de Andrade, pela vida dela. E eu trouxe isso no meu sacerdócio, trago isso na Pastoral do Menor. Essa força que eu tive dela. Ela que me impulsionou a frequentar com as irmãs da Colmeia na Vila Europa. Na minha casa, quando alguém batia na porta pedindo comida, punha para dentro, sentava na mesa para comer com a gente. Era assim a educação que minha mãe passou para nós. Então, assim, isso eu trago no meu sacerdócio, trago na minha vida. Mas voltando, então eu dei o nome ao prédio da Pastoral, que inauguramos em 92, e tem uma história muito bonita também lá. Depois tivemos recurso também, outros recursos que envolveu a primeira ampliação, uma ajuda do Prodízimo, que a gente fez a parte dos fundos. Eles davam material, mas tinha que ser em forma de comunidade construindo junto, né? Foram construção solidária, mutirão, foi muito significativo. E o terceiro aumento já foi com a parceria com a Prefeitura, onde fizemos a quadra, uma parte superior, enfim, uma ampliação maior. Mas esse foi o prédio lá do aeroporto, falando de lá.
Mas voltando aí no tempo, na dificuldade que a gente viveu. Se não fosse esse acreditar, se não fosse na missão, nós não teríamos como tocar a pastoral. E eu sempre acreditando que a gente tem que fazer por aqueles e aquelas que são os mais vulneráveis. E isso foi no Brasil, aprendendo no Brasil, na Semana Ecumênicas, Assembleia Nacional da Pastoral do Menor, a oportunidade de estar inserido também em reuniões com os bispos aqui no nosso estado de São Paulo, enquanto coordenador de pastoral, enquanto coordenador outras funções dentro da igreja, que eu tive várias oportunidades de participar de reuniões com os bispos. Isso me ajudou muito no meu sacerdócio e na minha vida social e na minha vida pastoral, né? Então isso me ajudou profundamente. Aconteceu um fato interessante também nesse percurso da pastoral do menor. Tudo acontecia com a criança de segunda a sexta, contraturno escolar, de manhã com a criança, à tarde era para a escola e vice-versa, quem ia à escola de manhã e à tarde na pastoral. Sempre foi um trabalho que hoje dá-se o nome de contraturno escolar. Nesse período foram construindo as políticas públicas, foram definindo um pouco o que era esse serviço. Depois nasceu o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, né? Continuou o contraturno escolar, nasceram as creches, e a pastoral do menor sempre foi caminhando nessa construção e ocupando espaço. Hoje nós temos creche, temos Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, nós temos contraturno, né? Coisas que no passado não tinha nome dentro da política pública, não era tipificado, né, pelo SUAS, e hoje graças, conforme eu disse, ao artigo 227 da Constituição Brasileira, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, às orientações sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, depois o SINASE também, que veio regulamentar a questão do adolescente autor de ato infracional, e que a pastoral do menor sempre abraçou essa realidade, porque a pastoral do menor começa no Brasil, começa em São Paulo, com os meninos que cometiam o ato infracional, com os meninos da antiga FEBEM, com o Dom Luciano. Então, como direcionar tudo isso? Então, era o cenário que nós atuávamos, quem eram os atores que a gente tinha que atender, quem eram os atores envolvidos, tá? Então, assim, era muito bonita essa construção que nós vivemos. Então, foi um período assim, muito rico de participação, de envolvimento da pastoral. Não posso esquecer de mencionar, com toda a dificuldade que a pastoral do menor passava para manter os seus projetos, nós conseguimos levar crianças da pastoral do menor para conhecer o mar. O Projeto Santos, que a gente deu o nome, né? A primeira vez nós fomos para a praia com um grupo de crianças de Franca, paupérrimos mesmo, em parceria com a casa da vovó Anita, lá em Santos. Levamos um grupo de crianças em 1993. Foi uma experiência riquíssima. Foram 15 dias um grupo de crianças lá. A que marcou. E hoje essas crianças, que foram crianças, se tornaram adultos, tá? E depois a pastoral do menor realizou outras vezes o Projeto Santos, é interessante isso observar. Eu me lembro uma ocasião, depois de um tempo sem voltar em Santos, eu estava retomando outras idas para Santos, uma mãe chorando assim na porta do ônibus. Quando eu a vi chorando, por que você está chorando? Ela dizia assim para mim: Padre Ovidio, aquela primeira vez que foi para Santos, eu não pude ir. Eu estou emocionado que eu estou vendo meu filho hoje indo para Santos. Eu que fui atendida na pastoral, hoje estou vendo meu filho voltar para Santos. É um projeto que a gente parou de enviar por questão financeira mesmo. Porque a gente conseguia lugar para dormir, tinha comida, mas toda a despesa que a gente levava o menino para ele curtir a vida. Os meninos conheciam o porto, chegaram a entrar numa regata um navio do Exército. Conheciam o porto, conheciam todos os lugares, vocês podem imaginar, de Santos, Museu do Mar, os aquários, levava eles todos em shopping, tinha oportunidade de comer o que muitos de nós estamos acostumados a sair de férias, comer num quiosque, comer um camarão, comer um peixe, ir no McDonald's, tudo aquilo que nós, da sociedade, temos uma condição, que eles nunca tiveram, a gente dava oportunidade. E é um projeto interessante que é a Pastoral do Menor. E mais ainda, com toda a dificuldade da pastoral que a gente viveu, sempre fomos muito bem acolhidos. O quanto que a sociedade, o quanto que Franca,
o quanto que o nosso trabalho teve credibilidade, sabe? A gente sempre foi muito respeitado. Dificuldade batendo na porta. Eu cheguei, teve noites que eu tinha que pagar no outro dia uma folha de pagamento de 50 mil reais. Eu não tinha um centavo às 10 horas da noite. Quantos bazar, quantos promoção, pizza que a gente fazia para conseguir inteirar o dinheiro da folha de pagamento. Então, assim, foram períodos difíceis, mas nunca deixamos de crer que Deus iria providenciar. Então, nós realizamos muitas coisas, sabe? Eu tive a oportunidade de conhecer muitas coisas. E nas campanhas nacionais da Pastoral do Menor, em relação ao adolescente autor de ato infracional, que é a segunda área da Pastoral do Menor, nós fomos pioneiros no Brasil de assumir no estado de São Paulo uma parceria iniciou como ainda era FEBEM, depois Fundação Casa, um trabalho com adolescente autor de ato infracional. Com a doutora Berenice, né? Isso em 2005, a doutora Berenice chega na Fundação Casa, ela foi presidente durante 12 anos. Ela fez uma grande transformação na Fundação. Enquanto durante 30 anos de FEBEM passaram 40 presidentes, ela ficou 12 anos fazendo uma grande transformação. E a Pastoral do Menor abraça a ideia de mudar os paradigmas da FEBEM para atender o adolescente autor de ato infracional. A Pastoral do Menor de Sorocaba assume, Franca assume, Jundiaí assume, como Pastoral do Menor esse projeto. A nível nacional, fomos a única pastoral do Brasil, né? Franca, Sorocaba, Jundiaí, que se une a esse projeto também de atender diretamente, porque a pastoral inicia o trabalho com liberdade assistida comunitária. A Pastoral do Menor, ela desenvolveu no Brasil vários trabalhos de liberdade assistida e ainda desenvolve até hoje no Brasil a liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade. E Franca, Sorocaba, Jundiaí abraça a internação, certo? E também a semi-liberdade. Então caminhamos 15 anos com a Fundação Casa, grandes transformações aconteceram na defesa desse adolescente autor de ato infracional, grandes projetos pós-medida aconteceram para o adolescente egresso. A Pastoral do Menor foi consultora nesse projeto também. A nível do Estado de São Paulo, a Pastoral do Menor ajuda a doutora Berenice com a equipe dela na formação dos agentes da pastoral, dos agentes das OSC que assumiram, bem como os agentes socioeducativos da Fundação Casa, que eram funcionários da Fundação, para mudar esse paradigma, como atuar com o adolescente. Então nós caminhamos 15 anos, há 2 anos atrás, agora em outubro vai inteirar 2 anos, nós paramos o projeto por conta do próprio governo quis continuar. Então uma perda muito grande, eu falo. Infelizmente a gente percebe que está acontecendo coisas que poderiam não estar acontecendo, mas nós fizemos esse trabalho intenso, demos a nossa vida pela Pastoral do Menor também, a pastoral por esses meninos, pelas suas famílias, na luta do direito desses meninos também. E nesse percurso todo, às vezes eu não citei aqui, nunca deixamos de atender a família das crianças e adolescentes da pastoral. A família sempre foi prioridade, atender a realidade dessas famílias. Me lembro tremendamente, agora recente, com a pandemia, né? Foi uma situação que chocou o mundo e o Brasil e Franca. Nós não deixamos de atender as famílias, as crianças. E olha como que a sociedade ajudou a gente. Porque naquele período da pandemia, nós estávamos conseguindo atender em média de 580 cestas por mês, parceria com pessoas ajudando. Só com marmita foram distribuídas mais de 40 mil marmitas, parceria com a SESI, e outros serviços mais. Até o Gustavo Lima ajudou a gente a mandar alimento para a gente poder atender a nossa realidade. Enfim, nós fizemos muito, estamos fazendo muito. É muita história para dizer para você aqui que me ouve nesse momento. Hoje, a Pastoral do Menor de Franca atende mais de 2.500 pessoas diariamente em vários espaços de atendimento em Franca e também em Patrocínio Paulista. A Pastoral conta com mais de 500 agentes, buscando sempre dar o seu melhor, oferecendo sempre a sua mão para que juntos possamos transformar as realidades. Pois é, né?
A pastoral do menor é muita história. E é uma história que não se constrói sozinho. Tudo que eu falei até agora, quantos e quantas que ajudaram, colocando a sua mão, o seu coração, né, a sua entrega total. E hoje a gente fica feliz de ver como que a construção das políticas públicas favorecem hoje a defesa da criança e do adolescente. Como que, quando se entende o que é uma política pública e que você faz ela acontecer, quantas bênçãos você traz. Acreditar na lei. O próprio Dom Luciano dizia, né, que bom nós temos o estatuto, porque será através da lei, das leis, que nós vamos fazer uma transformação da sociedade. E fazendo cumprir as leis, que nós teremos uma transformação da sociedade, dizia Dom Luciano. Então eu sempre acreditei, Dom Luciano foi uma referência para mim, na pastoral do menor, no meu sacerdócio. Então quando eu vejo hoje a pastoral do menor ocupar hoje o espaço que ela ocupa dentro de Franca, o tamanho que ela se tornou. Olha, uma história não se constrói sozinho. Eu posso dizer que eu sou fruto de uma história. Nós somos fruto de uma história. Eu não fiz sozinho, você não faz sozinho. Quando você entende que juntos somos capazes de transformar as realidades, mudar as realidades, vamos juntos fazer uma história de transformação. Uma história que realmente gera vida e vida e abundância. Todos nós, cada um do seu jeito, da sua forma, da sua maneira, da sua parcela, seja pequena ou seja muito, você está construindo uma história. Agora temos que fazer uma história que vai ficar, que vai marcar para aqueles que virão. Porque nós temos que oferecer para aqueles que virão melhor do que nós encontramos. Se hoje está bom, amanhã tem que estar melhor. O que eu estou fazendo para que o amanhã seja melhor? Especialmente em favor da vida de todos e todas. Ninguém pode ficar de fora. Todos têm direito. E no plano de Deus, o mais importante é o servir e não ser servido. Então fazer história é servir e juntos construir o reino de Deus. Juntos para transformar. Pastoral do menor a serviço da vida.